Fala pessoal, aqui é o Paulo Thomas, coordenador comercial da Alfa Leilões, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as vantagens de investir no mercado imobiliário do interior. E a pergunta de hoje é: quero arrematar imóveis no interior, mas não sei se é um bom negócio. E agora, Alfa Leilões? Bora lá então falar desse tema tão legal que é mercado imobiliário no interior, tá? Gosto muito de falar desse tema. A gente já fez uma live, pelo Instagram e aqui no YouTube também, que ficou gravada exclusivamente sobre esse tema, uma live de 1 hora em que a gente faz uma exposição bem ampla sobre o mercado imobiliário do interior. A live foi comigo, é um assunto que eu gosto muito, porque não apenas nós, mas outros grandes players do mercado imobiliário que já estiveram também em live conosco, afirmam o mercado imobiliário do interior é excelente. Você tem menos competitividade, você se descapitaliza menos porque você encontra bons imóveis por valores menores. O interior está crescendo muito porque mais pessoas estão começando a perceber isso, e também os polos principais ali nas regiões metropolitanas, das grandes capitais, tem se desenvolvido numa velocidade absurda, o mercado imobiliário aquecidíssimo, muito condomínio fechado nascendo e, claro, uma mega valorização dos imóveis no interior e, consequentemente, muita liquidez, com o mercado aquecido do jeito que tá, a gente tem muita liquidez no interior, e esse é um ponto aí, um tópico que a gente chama de, a gente falaria o tópico sensível, porque eu vejo que a maior dúvida das pessoas no momento de investir em imóveis no interior é sobre valor, como que funciona a valorização desse imóvel se comparado à capital, as grandes capitais aí, e o principal, liquidez. As pessoas têm medo de pegar um ativo, de comprar um imóvel no interior e não conseguir vender. E é claro que isso está relacionado a vários outros fatores, tá? Primeiro, quando a gente fala de liquidez, a gente fala aí da velocidade de venda, o quão rápido a gente consegue vender um imóvel, e isso está atrelado a várias inseguranças que essa pessoa tem. Uma delas vai ser com relação a um público que é desconhecido para ela, uma região que é desconhecida para ela, e fazer uma gestão à distância. Muitas pessoas têm medo disso, de fazer uma gestão à distância, acreditam que ter o imóvel próximo de si é muito mais fácil para você acompanhar a reforma, acompanhar várias coisas, e por um lado pode até ser, mas para quem está acostumado com o mercado imobiliário vê que isso não é verdade, tá? Hoje em dia existem 1001 formas de você fazer uma excelente gestão à distância, tá? E aproveitar muito melhor o seu tempo, beleza? Então, para quem já está mais tempo no mercado e até para quem já está entrando agora e buscando aprender mais sobre o mundo dos leilões e sobre o mercado imobiliário, consegue enxergar que isso não é uma realidade, que você não precisa estar perto do seu imóvel para você poder fazer uma boa gestão dele. Beleza? Vamos começar, mas claro, antes da gente destrinchar um pouquinho aí esses tópicos, falar um pouquinho sobre a liquidez do imóvel no interior, falar um pouquinho sobre a valorização dele, eu já quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal para a gente continuar produzindo cada vez mais conteúdos como esse e levando mais conhecimento aí para você, para a gente ter mais conversas boas como essa, para que você consiga continuar identificando as melhores oportunidades no mercado imobiliário, mais especificamente no mundo dos leilões, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiro tópico que eu quero começar falando, que é a maior dúvida das pessoas, que é a liquidez do imóvel, tá? Então, primeira coisa, gestão à distância. Gente, super tranquilo, tá? Hoje em dia é tão fácil você colocar um correspondente para ir no seu lugar fazer qualquer coisa, para tirar uma foto, para acompanhar uma reforma, para transferir o imóvel para o teu nome no cartório de registro de imóveis, Eu digo transferir para o seu nome, mas registrar, no caso, falando de leilão, registrar a arrematação na matrícula do imóvel e com isso, tá com o imóvel no seu nome. Então, assim, é muito fácil fazer esse tipo de coisa, não é algo muito oneroso, tá? Se comparado ao valor que você está investindo para aquisição de um imóvel, tá? Então é algo super tranquilo de se fazer gestão à distância. A Alfa Leilões, por exemplo, está sediada
na capital de São Paulo. E nessa semana aqui agora, né, eu tô gravando esse vídeo, né, no primeiro dia de agosto, né, dia 1º de agosto, logo ele está sendo liberado para vocês, mas nessa semana aqui, na última semana de julho, a gente estava no Mato Grosso do Sul, em Baitaporã, entrando numa fazenda, tirando foto de alguns itens para poder fazer algumas avaliações, tá? Enquanto eu estava aqui em São Paulo e foi tudo feito da forma como a gente faria, tá? E, enfim, então o que eu quero dizer para vocês é, fazer gestão à distância é muito fácil, a gente tem leilão em todo o Brasil, quase todos os leilões, a gente vai tirar foto, a gente entra nos imóveis, a gente faz tudo à distância. Então, por que não fazer com o imóvel que você arrematou e você quer revender? Muito fácil, tá, gente? Não precisa se preocupar com gestão à distância. Essa é a coisa mais tranquila do mundo. E essa não tem nem muito segredo, tá? Não tem nem muita coisa que a gente falar. Você tem parceiros na região, você tem corretor na região, você tem marceneiro, você tem empresa de reforma, você tem tudo na região e você tem correspondentes que podem diligenciar quando são coisas mais pessoais, né? Com uma procuração simples, você consegue fazer tudo à distância, tá? Não tem segredo, essa parte não tem segredo mesmo. Você pegar e colocar na prática, você vê o quão simples é fazer isso, tá? Bom, pessoal, gestão à distância, vamos começar dizendo que essa é a coisa mais tranquila do mundo, muito fácil de se fazer, existem muitos profissionais no mercado que vão realizar diligências pessoais para você, tá? Para quem é advogado, tá muito acostumado com correspondente jurídica, a ideia é muito parecida, tá? E dito isso, quebrando esse primeiro ponto da gestão à distância, né? Vamos falar da liquidez, tá? E para falar da liquidez, eu quis trazer alguns dados aqui para mostrar na prática para vocês que realmente não há muita diferença na liquidez do interior se comparado às grandes capitais. E para poder exemplificar, eu trouxe para vocês dados do interior de São Paulo comparado com dados da capital de São Paulo. Eu acredito que muitos, né, todo mundo que está assistindo o nosso vídeo, independente da região que esteja, deve conhecer um pouquinho, né, do mercado imobiliário de São Paulo, já ouviu falar do mercado imobiliário de São Paulo, né, que é super aquecido, que é um mercado bem agressivo, então é um lugar muito legal para a gente comparar interior versus capital, tá? Então, pessoal, no interior nós tivemos um lançamento, né, lançamentos aí de aproximadamente 61 mil unidades no mercado imobiliário, tá? E a gente teve na capital de São Paulo o lançamento de aproximadamente 70 mil unidades no mercado imobiliário, tá? Então é claro, capital muito mais lançamentos se comparado a um consolidado ali do interior, claro, mas a surpresa vem no seguinte: quantidade de vendas. No interior, 61 mil lançamentos contra 63 mil vendas, ou seja, mais que 100% das unidades disponibilizadas no mercado, de unidades novas no mercado no ano de 2024 foram vendidas. E como que isso aconteceu? Queima de estoque. Foram vendidas unidades que estavam estocadas nos anos anteriores, tá? Se existia estoque, é porque de fato nos anos anteriores talvez a gente não tivesse vendido, não tivesse alcançado aí os 100% de vendas ali em relação às unidades lançadas no mercado. Mas isso há alguns anos deixou de ser uma realidade, porque muita unidade estocada está sendo vendida todos os anos. O que isso significa? Quando a gente tem 61 mil lançamentos, 63 mil vendas, a gente tem 102% de VSO, que é velocidade de venda, ou seja, altíssima liquidez. Todos os imóveis lá estão sendo vendidos, inclusive os que estão no estoque. E a previsão é que isso aumente cada vez mais, a tendência é que isso cresça cada vez mais, porque a gente não tem identificado muitas regiões com super oferta, com menos vendas do que imóveis sendo lançados, tá? Isso está sendo algo muito raro, tanto é que os dados que eu estou trazendo é de um consolidado de regiões do interior, tá? Então, de uma forma um pouco mais macro, a gente está vendendo tudo que está no estoque. Quando isso acontece, a gente tem sim uma liquidez muito alta e a gente tem um outro cenário que está para acontecer, que é o que? O aumento do valor dos imóveis. Por quê? Uma hora esses imóveis estocados vão acabar, você não vai atender a demanda que o mercado está buscando, né? A procura que aquele mercado
está tendo, você não vai conseguir atender, porque uma hora você zera o teu estoque, né? E com isso o valor dos imóveis vai subir, porque eu tenho muita procura e pouca oferta no mercado. Eu tenho uma oferta que não supre a procura que eu tenho, consequentemente os valores desses imóveis vão aumentar. Com isso a gente já observa duas coisas e já quebra duas grandes objeções, que na minha opinião são as maiores para quem quer fazer negócio, tá? Outro ponto bem importante, né, que é pra gente destacar aqui, é que eu tô conversando com você que tá querendo comprar imóvel no interior para investir, tá? Depois eu vou falar um pouquinho para quem quer para morar, tá? Mas para você que quer para investir, com isso aqui a gente já quebra duas coisas. Primeira coisa, valorização dos imóveis nessa região, vai valorizar muito, tá? E dependendo da região do interior, a gente tem entrado aí, tem visto aí muitos condomínios fechados de casa, condomínios de alto padrão no interior, tá? Imóveis milionários no interior, bons imóveis, grandes empreendimentos verticais no interior, tá? Isso tem acontecido muito e aos montes, o que tem gerado uma grande expansão urbana, muitos novos lançamentos e, como eu falei, o mercado está absorvendo todas essas unidades, tá? E além de absorver todas essas novas unidades, está absorvendo também o que está estocado. Ou seja, o tamanho dos apartamentos no interior, a tendência é que o valor do metro quadrado vá crescendo, né? Vá aumentando. Então a gente tem uma supervalorização do valor do metro quadrado no interior. E isso vai acabar tendo reflexos parecidos com o que se tem na capital. Conforme o valor do metro quadrado vai subindo por conta dessa alta procura e uma oferta que não está atendendo essa procura, né? E, claro, a queima de estoque que está acontecendo, você vai tendo uma valorização do valor do metro quadrado e, consequentemente, a tendência é que o tamanho dos imóveis comece a diminuir. Principalmente quando eu digo assim, o tamanho dos imóveis começar a diminuir, eu falo dos imóveis populares, tá? Então, aqueles imóveis econômicos, né? Então, os imóveis que entram dentro dos programas Minha Casa Minha Vida, etc. e outros programas de incentivo, programas aí que realmente vão atender o público, né? Que estão na classe econômica, a tendência deles vai ser diminuir, porque o valor do metro quadrado está aumentando e para ele se manter numa determinada faixa de preço e atender um público específico, é necessário que você reduza o tamanho dos imóveis, né? Então hoje o investimento no imóvel que hoje seria o pequeno para algumas capitais, falando aqui da capital de São Paulo, né? Hoje um apartamento, por exemplo, de 40 metros já não é o pequeno, ele é o mediano para o grande, né? Isso porque hoje os apartamentos estão em 27 metros, 30 metros, que são os estúdios, né? E isso é nos dias de hoje. Alguns anos atrás, o apartamento de 40, 42 metros é o que o de 27, de 30 metros é hoje, tá? É o apartamento pequeno, e o médio era o de 50, 60. Hoje o de 50 e 60 é o apartamento grande, né? E com isso a gente vai modificando um pouco o tamanho dos apartamentos para eles se enquadrar ainda dentro de uma determinada classe, beleza? Então a tendência é que isso também aconteça no interior, que tá tendo isso, que está ocorrendo essa situação de você ter uma queima de estoque, tá? O mercado, a capital de Goiás também, por exemplo, né, Goiânia ali, também tá com uma situação muito parecida, né? Então o mercado super aquecido e chegando aí nos apartamentos de 27, 30 metros também, tá? E para você que está procurando imóvel no interior para moradia, que quer morar no interior, que tem um sonho ali de morar no interior, tem várias outras vantagens, né? Muitas que você provavelmente já conhece, né? Se você já tem esse desejo de morar no interior, você provavelmente já conhece. E se você está começando a cogitar a ideia, então já vem aí alguns benefícios que são facilmente percebidos. Que primeiro é a qualidade de vida, né? Você tem muita qualidade de vida, você tem um custo de vida mais baixo em cidades de interior, né? Então você consegue reduzir o teu custo de vida, aumentar a qualidade de vida. Assim como nas capitais, você também tem muitas áreas de lazer no interior, tá? Você tem muitas programações que você pode fazer, tem cidades turísticas, tem cidades com grandes polos comerciais e industriais também no interior. Então você tem muito benefício com relação a isso, qualidade e custo de vida sem deixar nada a desejar se comparado
com a capital, né? Você sai daquela loucura, da correria do cotidiano para ter uma vida um pouco mais tranquila, né? Uma vida um pouco mais saudável. Então, para você que quer morar, provavelmente já conhecia um pouquinho disso, você já estava procurando. E para você que está começando a cogitar, saiba que tudo isso é uma realidade, tá bom? Funciona dessa forma mesmo, pode até, né? Com certeza tem amigos que moram no interior, consegue até validar com eles, né? E claro que todos os benefícios que eu comentei anteriormente também são percebidos por quem quer morar, tá? Então você consegue, por meio dos leilões, adquirir essas propriedades pela metade do preço. E para você que quer ir morar no interior e mesmo assim continuar investindo nos imóveis, então às vezes comprar, vender uma casa, comprar outra, para você é melhor ainda, porque você junta o melhor dos dois mundos, você aproveita tudo o que uma vida tranquila no interior pode te proporcionar, em conjunto com o super investimento e todos os benefícios do investimento no mercado imobiliário no interior pode te proporcionar também. Você realmente une o melhor dos dois mundos e consegue trabalhar, ter uma ótima vida ali, né? Uma qualidade de vida muito grande no interior, um custo de vida mais baixo e se beneficiar de grandes investimentos no mercado imobiliário. E é claro também, né, ainda falando para você que quer morar no interior ou que está pensando nisso, o leque de oportunidades que você tem é gigantesco, você tem muita escolha, né? Enquanto muitas vezes dentro de uma capital você fica ali apreensivo, você tem um limite, né, muito grande dentro do que você pode alcançar. No interior, você consegue sim ter uma diversificação muito maior do que você consegue investir com o mesmo recurso, tá? Então vamos parar para pensar no imóvel de 200, 300 mil reais. Você tem muita opção no interior de bons imóveis que talvez você não encontraria nas grandes capitais, tá? Quando a gente fala de alto padrão, a mesma situação, tá? Muitas coisas que você não conseguiria encontrar na capital por um valor de, vamos lá, 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e meio de reais, 5, 6 milhões de reais, você consegue encontrar no interior muita diversidade e muita oportunidade boa que atendem a essa faixa de preço, tá? Então, por exemplo, eu tenho 200, 300 mil reais, que era um imóvel de 60 metros de área útil. Quando você se limita à capital, você realmente fica muito limitado a determinadas regiões, muitas vezes você nem vai encontrar essa oportunidade dependendo da capital. Quando a gente fala do interior, a gente fala de diversas cidades que você pode buscar, né? E que atendem às necessidades que você tem. Então, às vezes, cidade A você não encontrou o que estava buscando, mas cidade B você encontrou e ela tem tudo que a cidade A tinha. Então, você tem muita opção, você tem muita variedade de lugares que você pode encontrar e você consegue adquirir bons imóveis que você está buscando por um preço mais baixo, tá? Então, para quem quer morar, investir no interior, né? Ir ali para o interior é, sem sombra de dúvidas, uma opção super viável e que nos leilões você vai conseguir mais uma vez pela metade do preço ou menos ainda, né? Já que nos leilões você consegue encontrar imóveis com mais de 50% de desconto. Bom, pessoal, então, entendendo um pouquinho das tendências do mercado, entendendo que o imóvel de interior tem muita liquidez, que o imóvel de interior tem uma mega valorização também, vamos comparar agora o mercado do interior de São Paulo com a capital de São Paulo. Capital de São Paulo, 70 mil unidades lançadas, 74 mil vendas. Ou seja, não está tão distante assim daquilo que a gente viu no interior. Então, enquanto no interior a gente tinha 61 mil lançamentos contra 63 mil vendas, ou seja, 102% de VSO, de velocidade de venda, na capital a gente teve 70 mil unidades lançadas contra 74 mil vendas, ou seja, 106% de VSO, de velocidade de venda. Você repara agora nesse momento que a diferença não é muito grande. Na verdade, eles estão muito próximos, né? Então, qual que vai ser a diferença aqui que para você, investidor, é muito importante? O imóvel de 200 mil reais aqui na capital de São Paulo é diferente do imóvel de 200 mil reais lá no interior. Lembra do que eu estou te falando, 40 metros quadrados aqui em São Paulo tem um preço, no interior tem outro. Então você consegue comprar um bom imóvel, né, que é acessível a muitos públicos, né? O público é o mesmo, inclusive as mesmas estratégias de venda para a capital são as mesmas para o interior, tá? Funciona do mesmo jeito.
mesma estratégia de venda não muda, público também é muito parecido, não muda. Você tem um público da classe econômica, médio e tem o alto padrão, tá? Não muda muito. O que vai mudar é o tipo de imóvel que você vai olhar para a classe econômica. Então, você vai ter, por exemplo, um imóvel de 42 metros que tem varanda, que tem sacada e que se encaixa perfeitamente para a classe econômica. Você tem um público até maior para você poder trabalhar na tua venda, tá? Então, algo super legal, e isso porque o valor do metro quadrado é inferior se comparado ao valor do metro quadrado da capital de São Paulo, tá? Então, você está aproveitando esse momento em que os imóveis têm um determinado valor ainda inferior que o valor do metro quadrado de São Paulo. Você vai comprar eles agora, eles vão valorizar, o valor do metro quadrado vai subir e você também tem muita liquidez para poder fazer um giro rápido se essa for a tua intenção, beleza? Então o que vai acontecer? Você vai comprar um bom imóvel e não vai precisar se descapitalizar tanto quanto aconteceria caso você comprasse um imóvel, por exemplo, na capital de São Paulo. E isso também se estende para outros estados, né, quando a gente compara a capital com o interior. E um dos que eu exemplifiquei aqui foi Goiânia, por exemplo, que está com o mercado aquecidíssimo também, tá? Você consegue comprar um bom imóvel no interior e você tem várias vantagens. Primeira delas, não se descapitalizar. Segunda delas, menos concorrência, porque é um mercado que não é tão explorado quanto o mercado das grandes capitais, então você tem menos concorrência no mercado imobiliário do interior e você tem todos os benefícios que o mercado imobiliário te proporciona atualmente. Então, uma mega valorização, você tem um investimento absolutamente seguro, você tem todos os benefícios que você teria com o mercado da capital, com adicionais, né? Você adiciona benefícios, na verdade você não retira nenhum, você adiciona benefícios, tá? Então, pessoal, com isso, acredito que no vídeo de hoje deu pra gente entender que o mercado imobiliário no interior só traz vantagens pra gente, ele não retira nenhum benefício que o mercado imobiliário tradicional tem nas grandes capitais, ele só adiciona outros benefícios para você, tá? Para quem tiver curiosidade, uma das fontes em que a gente retirou esses dados de venda que eu trouxe para vocês é o Secov, tá? Site super renomado, né? O sindicato das empresas que compram e vendem imóveis, tá? Então, site super renomado que tem aí dados de todos os anos do mercado imobiliário para você conseguir fazer uma análise semelhante à que eu fiz aqui, tá? E bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui, mas para você que quer entender um pouquinho mais sobre o mercado imobiliário no interior, te convido a assistir a nossa live que está gravada no Instagram e no YouTube também, que lá a gente tem 1 hora de explanação sobre esse tópico que é tão bacana. E te convido também a dar uma conferida nos imóveis de interior no site da Alfa Leilões e a conversar um pouquinho mais com a nossa equipe, tá bom? Pessoal, prazer imenso ter essa conversa aqui com vocês, o assunto que eu adoro, e logo logo a gente se vê para responder um pouquinho mais de perguntas nesse quadro tão bacana que é o E Agora Alfa Leilões. Então, pessoal, é isso e até a próxima. Tchau, tchau!